Nós vamos garantir a palavra do pequeno expediente ao deputado Mauro Pereira, Assis Carvalho, depois do professor Vitório, mas antes, pela liderança do PSDB, deputado Pedro Vilela, que tem precedência regimental. Vossa Excelência tem até 9 minutos. Logo em seguida, deputado Mauro Pereira. Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, brasileiros e brasileiras. Venho nesse dia 1º de abril, o conhecido como Dia da Mentira, fazer aqui alguns apontamentos daquelas que considero as maiores mentiras praticadas e ditas por esse governo que aí está e pela própria presidente Dilma. Começo, senhor presidente, fazendo um breve relato sobre a questão dos direitos trabalhistas. Veja só que no dia 17 de setembro do ano passado, em evento de campanha em Campinas, no estado de São Paulo, a presidente Dilma garantiu que não mexeria em direitos trabalhistas, nem que a vaca tussa. Olha só. Disse mais, que poderia fazer somente certas adaptações, por exemplo, no caso da lei do menor aprendiz. E isso foi o que a presidente Dilma disse, repito, no dia 17 de setembro em Campinas. E o que de fato aconteceu? No dia 30 de dezembro de 2014, em pleno recesso legislativo, a presidente Dilma publicou medida provisória, mexendo em direitos dos trabalhadores como seguro-desemprego, como seguro-defeso, pensão por morte, entre outras. Passo agora ao tema da energia elétrica, senhor presidente. Em setembro de 2012 e novamente em janeiro de 2013, a presidente Dilma realizou pronunciamentos em cadeia nacional de rádio e TV, anunciando, vejam só, a redução das tarifas de energia elétrica em 18% para o consumidor doméstico e 32% para a indústria. E fez mais. Em um segundo pronunciamento, no mês de janeiro de 2013, disse que no caso da energia elétrica as perspectivas são as melhores possíveis, palavras da presidente Dilma. Com essa redução de tarifa, o Brasil, que já é uma potência energética, passa a viver uma situação ainda mais especial no setor elétrico. Somos agora um dos poucos países que está, ao mesmo tempo, baixando o custo da energia e aumentando sua produção elétrica. Palavras da presidente Dilma, no mês de janeiro de 2013, em pronunciamento em rede nacional. Qual é a realidade dos fatos? No início de fevereiro deste ano de 2015, as tarifas já tinham sido reajustadas em média em quase 25%, de 25% a 60%, melhor dizendo, em um ano. E a previsão é de que venham mais aumentos até o final de 2015. No ano do racionamento, no auge da crise energética lá em 2001, o Brasil vinha de um crescimento de 4,2% em 2000. E mesmo com a crise, cresceu 1,4% em 2001 e 2,7% em 2002. Hoje estamos em franca recessão, todo mundo sabe. Crescimento pífio em 2014, 0,1% de acordo com o IBGE, ou seja, olha só como é curioso, graças ao péssimo resultado da economia em 2014, não estamos enfrentando uma grave falta de energia elétrica. O racionamento de crescimento econômico está nos levando a um não racionamento, por enquanto, da energia elétrica no Brasil. Passo agora ao tema de juros e inflação. Vamos à economia. Quando na campanha eleitoral, por diversas vezes, a presidente Dilma acusou o então candidato Aécio Neves e o seu partido, o PSDB, de gostarem de plantar inflação para colher juros. Ela mencionou isso, por exemplo, senhor presidente, em debate na TV Record do dia 19 de outubro de 2014, já no segundo turno das eleições. E o que é que vemos hoje? Há uma semana, o Banco Central admitiu que a inflação deve estourar a meta esse ano. Atualmente, o acumulado em 12 meses está em 7,9%, o maior desde maio de 2015, de 2005, vejam só. No início de março, o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, decidiu elevar os juros básicos da economia de 12,25% para 12,75% ao ano. O quarto aumento consecutivo da Selic, que atingiu o maior patamar, vejam só, desde o início de 2009, quando chegou a 13,75% ao ano. Ou seja, aumento de juros e crescimento da inflação
Está aí para todo mundo que quiser ver. E o que falar sobre os impostos? Em jantar com jornalistas, no mês de maio de 2014, Dilma afirmou enfaticamente, abre aspas, não vai haver aumento de impostos, não tenho nada em perspectiva. E qual é o resultado, senhoras e senhores deputados? Logo nos primeiros dias de janeiro, dobrou a taxa do IOF, que passou de 1,5% para 3%, aumentou em 22% os tributos sobre a gasolina, subiu a alíquota para importações de 9,25% para 11,75%, além de ter aumentado também o IPI sobre os cosméticos. Vamos falar um pouquinho agora de orçamento. Em seu discurso no dia 1º de janeiro, aqui mesmo nesse Congresso Nacional, a presidente Dilma anunciou que o novo lema do seu mandato seria Brasil, a pátria educadora. O que é que ela queria dizer com isso? Que a grande prioridade do seu segundo mandato seria a educação. No que ela tem razão, se fizesse o que fala. Mas não é o caso, senhoras e senhores deputados. O resultado é que em fevereiro o Ministério sofreu um corte que pode chegar a 5 bilhões e 600 milhões de reais no seu orçamento anual. Estou falando aqui do Ministério da Educação. Uma redução de cerca de 587 milhões nos gastos mensais. Passo agora a um fato que aconteceu logo após as eleições, que foi a divulgação de uma pesquisa do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Órgão esse subordinado à Secretaria de Assuntos Estratégicos, que decidiu, vejam só, adiar para depois do segundo turno da eleição do ano passado, a sua avaliação dos microdados do PNAD, que é justamente a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2013, para evitar contaminar a eleição. Qual que era a intenção por trás disso? Vejam só que curioso. Logo após as eleições, o IPEA deveria ter divulgado antes, a praxe era divulgar antes. O IPEA divulgou que a miséria voltou a subir no Brasil em 2013. Entre 2012 e 2013, vejam só, houve um aumento de 3,68% no número de indivíduos considerados abaixo da linha de pobreza ou indigentes. Passaram da marca de 10 milhões, de cerca de 10 milhões e 81 mil indivíduos em 2012 para 10 milhões 452 mil 383 no ano passado. Ou seja, mais de 370 mil pessoas entraram para o grupo de miseráveis no período. Este foi o primeiro aumento, senhoras e senhores, desde 2003, quando o indicador havia começado a cair. Estranhamente, em 2010, quando a análise mostrava melhora nos indicadores sociais, o Instituto fez a divulgação entre o primeiro e o segundo turno. Ou seja, quando era conveniente para o PT anunciar esses dados, eles eram anunciados antes da eleição. Quando não mais foi conveniente, eles anunciaram somente após a eleição. Então vejam só, senhoras e senhores deputados, eu já passo aqui para concluir o meu pronunciamento. Falei aqui sobre vários assuntos que a presidente Dilma mentiu. A grande verdade é essa e isso não pode ser negado. O presidente, em determinado momento, negou que haveria aumento dos combustíveis e nós estamos vendo que houve aumento dos combustíveis. Negou um tarifaço. Está aí a tarifa da energia elétrica que não me deixa mentir que o tarifaço ocorreu. Negou ataques aos direitos trabalhistas, e eu relatei aqui que atacou sim os direitos trabalhistas. Negou a alta da inflação, e a inflação está aí para quem quiser ver, afetando principalmente o brasileiro mais pobre. Negou a recessão econômica, estamos aí sem crescimento qualquer da economia já nesse ano, e as perspectivas para os próximos períodos também não são nada boas. Negou o aumento de impostos, eu demonstrei aqui que os impostos foram aumentados. Então eu faço aqui, senhor presidente, já concluindo, um apelo ao governo federal, um apelo à presidente Dilma, um apelo ao Partido dos Trabalhadores, que não façam da mentira uma prática de governo. A sociedade brasileira não merece isso, a sociedade brasileira merece sempre ouvir a verdade. E é isso que ela espera, principalmente da classe política e da mandatária maior da nação. Não vamos fazer, senhora presidente, do 1º de abril os outros 364 dias do ano.
Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.